Olá, amigo, olá, amiga, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Aposentadoria Agora. Eu me chamo Marcelo Lopes, sou advogado aqui em São Paulo, especialista em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário. Sejam todos bem-vindos. Como eu já falei em outros vídeos, o intuito do nosso canal é levar uma lei clara, objetiva, com uma linguagem simples para vocês. Hoje o nosso vídeo vai falar sobre aposentadoria por invalidez, o que mudou depois da reforma da Previdência, o que permaneceu igual, quais foram as mudanças drásticas aí. Acompanhe o nosso vídeo aí para você tirar todas as suas dúvidas. Então, o tema de hoje é a aposentadoria por invalidez, o que mudou, né? Vamos aí estar aprofundando aí, iniciando o nosso estudo, dizendo que a emenda constitucional de número 103 alterou profundamente vários artigos da Lei 8.203, que é aquela lei que rege todos os benefícios concedidos pelo INSS. Antes da chamada reforma da Previdência, era denominado aposentadoria por invalidez, e após a reforma passou a se chamar aposentadoria por incapacidade permanente. Apesar de ser chamada aposentadoria por incapacidade permanente, na verdade não é bem assim. O INSS, através do pente fino realizado, acabou por cortar milhares de aposentadorias por invalidez, hoje chamada a aposentadoria por incapacidade permanente. Esse corte aí foi feito após o segurado ter passado por uma perícia de revisão de suas condições. O fato desagradável que aconteceu nessas perícias é que muitas delas acabaram por cortar aposentadorias por invalidez de 10, 12, 15 anos depois de perícias muito mal realizadas, tá? Às vezes tivemos relatos de perícias aí de 1 minuto, de 2 minutos, de 5 minutos aí, que avaliavam benefícios concedidos aí por muito tempo, que realmente aí benefícios que mexeram demais com a vida do segurado. O segurado recebia muito tempo e teve um corte aí no seu benefício que mudou drasticamente a sua vida para pior. Foi muito triste o que aconteceu, né? Quem teve o seu benefício aí cortado indevidamente por esse pente fino sabe muito bem do que eu estou falando. Mas esse pente fino ele ocorreu aí tudo, mas quem ficou de fora desse pente fino? Quem que o INSS selecionou? Foram aqueles segurados com mais de 60 anos que recebiam aposentadoria por invalidez ou pensão, né? Aqueles segurados que recebiam auxílio-doença, agora chamada a incapacidade temporária, que recebiam benefício há mais de 15 anos e que tinham acima de 55 anos de idade. Outras pessoas que também não foram chamados, outros segurados que não foram chamados também foram os portadores do vírus do HIV. Mas se tratando das mudanças aí, quais os fatos que estão iguais sobre a aposentadoria por invalidez, a aposentadoria por incapacidade permanente agora, que estão iguais agora e estavam iguais antes da reforma? O primeiro ponto que eu vou levantar para vocês aí é com relação à incapacidade total e permanente. Assim como anteriormente, é necessário que exista incapacidade total e permanente para o trabalho. Lembrando que existem outros fatores que deverão ser analisados também, em somatória a essa incapacidade, como, por exemplo, a idade avançada do segurado, onde dificilmente ele vai conseguir uma recolocação com uma idade avançada, e será considerado inválido também, infelizmente, né? As questões pessoais do indivíduo também deverão ser levadas em conta, a escolaridade dele também deverá somada para caracterizar a incapacidade, porque baixa escolaridade, idade avançada, patologia, que é no caso a doença, também corroboram para a invalidez. Então, assim, somado essas questões aí, para o segurado, se for com uma idade avançada, se tiver pouco estudo, se estiver doente, infelizmente ele não vai ter uma recolocação no mercado de trabalho e vai ser considerado inválido também, passível de uma aposentadoria por invalidez. E com relação à carência, a carência exigida antes e agora permaneceu a mesma também, né? Então o cumprimento da carência permaneceu assim intacto mesmo. O segurado deve ter 12 contribuições no mínimo para que seja deferida a aposentadoria por invalidez, que agora é aposentadoria por incapacidade permanente. Eu estou deixando bem claro o que era antes e a nomenclatura que é agora para que vocês para que vocês comecem a familiarizar com essa nova nomenclatura. E lembrando que o segurado da Previdência que perdeu a qualidade de segurado lá atrás, mas ele já tenha contribuído 12 meses, ele precisará contribuir com apenas 6 meses para ter acesso ao benefício. Vamos dizer que lá atrás ele tenha trabalhado 1 ano direto, aí ele ficou 3 anos sem trabalhar. E hoje ele começa a trabalhar de novo, ele vai ter que contribuir aí 6 meses e não 12 meses para ter acesso aí ao benefício de aposentadoria por invalidez, tá? Aposentadoria por incapacidade permanente.
Existem algumas doenças que estão previstas na portaria interministerial do Ministério da Saúde, que é a 2998 de 2001, que ali eles elencam, eles mostram ali a tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, câncer, que é a neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível, cardiopatia grave, doença no coração, nefropatia grave, síndrome de deficiência imunológica adquirida, que é a AIDS, contaminação por radiação, hepatopatia grave também, que é a doença do fígado. Essas doenças elas estão relacionadas nessa portaria aí, e lembrando que esse rol é exemplificativo, existem alguns exemplos de doença, mas não são só essas não, tá? Esse tipo de doença, ele é passível de exclusão de carência. Então, por exemplo, a pessoa começou a trabalhar um mês, 2 meses, e Deus o livre pegou um câncer, então ela não precisa completar 6 meses ou completar 12 meses para ela ter acesso ao direito da aposentadoria por invalidez, a aposentadoria por incapacidade permanente. Então, assim, como essa doença dispensa carência, ele contribui aí 2 meses ali, ele já vai ter acesso ao benefício. Tá? Então não vai precisar cumprir. Agora que a gente já falou os pontos que permaneceram os mesmos antes e depois da reforma, vamos abordar o que realmente mudou aí. Primeiro que eu posso falar para vocês é uma notícia muito triste, que é com relação ao valor do benefício. O valor do benefício ele foi diminuído. Antes da reforma, o valor do salário do benefício, que é aquele valor que você recebia, ele era de 100%. Ou seja, você pegava 100% do valor concedido. Fazia-se uma média de todas as contribuições feitas desde julho de 1994, a data que entrou em vigor o plano real. Tá? O plano real começou a vigorar no Brasil a partir de julho de 1994. A partir dessa data, de julho de 94, até a data que o benefício foi concedido, fazia-se uma média. E desse cálculo aí da média, era descartado os 20% menores salários de contribuição. Pegava todo o valor, os 20% menores eram descartados. Com a reforma da Previdência, a partir do seu artigo 26 da emenda constitucional aí, o valor foi diminuído. Nos dias de hoje, atualmente, como é que funciona? O cálculo é feito sobre só 60% do valor do salário-benefício. O cálculo é feito nos moldes que anteriormente, onde é feita uma média de contribuição dos salários a partir de julho de 94 até a data do início do pagamento, só que agora o cálculo é sobre 60%, olha como caiu, e não mais sobre 100% como era antes. Então o que acontece? O intuito da reforma realmente foi diminuir o valor do benefício, que é o que o governo queria economizar, infelizmente ele conseguiu. O valor de 60% ele pode ser acrescido, ele pode ser aumentado, tá? De 2% para cada ano de contribuição nas seguintes situações. Ó. No caso das mulheres, é 60% do valor da média, mais 2% do que exceder 15 anos de contribuição. Então, por exemplo, a mulher tem 16 anos de contribuição, então ela terá 62% do valor da média. Isso daí vai aumentando e não tem limite, tá? Quanto mais tempo ela trabalhar aí, ela pode chegar até 110% do valor benefício, 120%, não tem limite, tá? No caso dos homens, como é que será feito esse cálculo aí? Os homens começam com 60% do valor da média, mais 2%, mais o que exceder a 20 anos. A mulher é 15, o homem é 20. Então, assim, 60% do valor da média, mais 2% do que exceder 20 anos. Ó, como, por exemplo, o homem tem 21 anos de contribuição, então ele terá 62% do valor da média, tá? O homem aí, ele teve uma diferença de 5 anos a mais aí, para começar a aumentar o valor do benefício. Então, se fica claro com isso que a reforma da Previdência ela afetou, diminuiu o valor da aposentadoria. E outra coisa que eles devem ficar atentos é com relação à patologia, a doença em si, se ela surgiu antes ou depois da reforma, tá? Porque se ela surgiu antes, ela vai ficar amparada pelo direito adquirido, tá? Caso seja anterior à reforma, a lei antiga deverá ser aplicada, ou seja, a média deverá continuar em 100%, porque antes da reforma era 100%. Então,
você ficou doente lá atrás, lá, nada mais justo do que o seu benefício ser concedido com as regras lá de trás, lá, tá? Então, o direito previdenciário, ele protege muito o direito adquirido. E lembrando que a reforma da Previdência, ela entrou em vigor aqui no Brasil em 13 de novembro de 2019. Então, se você ficou doente antes disso, aí hoje você está pleiteando uma aposentadoria por invalidez, nada mais justo do que você receber benefício com as regras passadas lá, mais favoráveis para o segurado, para você. Existe uma exceção para o cálculo da aposentadoria que deixará de ser 60% da média, tanto para o homem como a mulher, pula para 100% da média em qualquer caso, tá? Então, assim, são nos casos que envolvem a doença ocupacional, que é aquela doença relacionada ao trabalho aí seu, que você adquiriu, e o acidente do trabalho. Então, como por exemplo, o acidente do trabalho, o pedreiro que trabalha na construção civil aí, Deus o livre, caiu do andame e tal, se machucou, não pode mais trabalhar, tá aí com incapacidade permanente para o trabalho, tá? Como foi um acidente do trabalho dentro do ambiente de trabalho aí, que teve relação ao seu ofício, ao seu labor diário aí, a sua execução aí diária, ele vai ter o valor de 100% do salário do benefício, tá? Assim como a doença ocupacional, doença ligada ali diretamente ao trabalho realizado pela pessoa. E mais uma vez a gente tem que frisar, deixar bem claro que você deve observar se a sua doença ela foi anterior ou depois da reforma, para garantir o seu direito adquirido, porque muitas vezes a sua doença foi antes da reforma, você está pedindo o benefício, ele é concedido, o INSS não te fala nada e te dá 60%, mas o certo era receber 100%. Tá ok? Então com isso a gente apontou para vocês aí o que permaneceu igual, o que alterou. E aí eu peço para vocês aí que nos sigam nas redes sociais aí, no caso do Instagram aí, aposenta.agora, deixa o like no nosso vídeo, compartilhe aí para estar fortalecendo o nosso canal, para a gente estar trazendo mais atualidades aí para vocês, para a gente se motivar e trazer cada vez mais vídeos aí para atualizarem vocês aí dos direitos de vocês, tá ok? Então, a gente agradece mais uma vez. Não esqueça, vou frisar mais uma vez, nosso Instagram aposenta.agora. Peço que curtam, compartilhem mais uma vez e deixe aí o seu agradecimento para o nosso canal, tá ok? Muito obrigado mesmo pela atenção e que todos aí tenham um excelente dia aí, se for dia, uma excelente noite se for noite, uma excelente manhã se for manhã, que todos aí consigam aí os seus objetivos. Um forte abraço, Dr. Marcelo.